antes ver como foi esse dia seguinte a essa condenação e a esse julgamento histórico pelo Supremo Tribunal Federal. A direita brasileira ainda avalia como reagir à condenação de Jair Bolsonaro. Parte do grupo pressiona por uma anistia que beneficie o ex-presidente. E a outra tenta garantir que Bolsonaro continue na cadeia, ou pelo menos inelegível, abrindo caminho para um novo nome na disputa pela presidência. A reportagem é de Luciana Amaral. A bancada do PL está entre as maiores da Câmara. São 88 deputados. Ainda assim, o grupo está cada vez mais isolado. A liderança do partido definiu como pauta única a anistia aos condenados pela trama golpista. O presidente da casa, Hugo Motta, não deu nenhuma previsão de quando pretende levar o tema ao plenário e sequer indicou um relator para o texto. O grupo quer que conste na medida a extinção das penas, inclusive de Jair Bolsonaro. Na próxima segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai a Brasília para tentar convencer parlamentares a apoiarem o texto. Os principais líderes do Centrão, no entanto, estão divididos sobre a ideia. No lugar, parte prefere uma revisão do Código Penal que diminua a punição aplicada aos crimes atribuídos aos condenados pelo Supremo. Manobra que manteria o ex-presidente preso e inelegível. Ainda que o grupo consiga aprovar algum tipo de perdão na Câmara, a expectativa é de que uma ala de senadores resista ao projeto. À frente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar avisou a interlocutores que não vai pautar uma anistia que seja ampla, o que, na prática, trava a medida. Já o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, prometeu protocolar um texto próprio para solucionar a questão, mas tem adiado a apresentação do projeto. Diante do cenário, uma das apostas da oposição é investir na CPMI do INSS. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira 2 suspeitos de desvios em aposentadorias. Aliados de Bolsonaro celebraram a operação. O impasse no PL fortaleceu até aqui os partidos do Centrão, que articulam a aprovação da PEC da blindagem. A emenda constitucional retira do Supremo os processos contra parlamentares e amplia as proteções aos mandatos de deputados e senadores. E aí, Camila, você se dedica a estudar esse movimento político, bolsonarismo, aqui no Brasil. O que dá para a gente prever para onde vai esse movimento com a iminência da prisão do Bolsonaro? Olha, Caio, na verdade, assim, isso vou falar com base nas entrevistas que a gente faz com eleitores ao longo de todos esses anos. A gente basicamente vê, assim, entre os eleitores do Bolsonaro, que a maioria deles já dava como certa, né, a condenação, a prisão do Bolsonaro e já apostava mesmo em um outro nome para substituir esse campo, assim. Então, a maior parte dos eleitores entende, na verdade, que o principal é a defesa dos valores, das pautas que eles acreditam, independente da liderança que for defender. Eu acho que, na verdade, é uma minoria dos eleitores do Bolsonaro que realmente ainda continua aguardando por alguma coisa, alguma reviravolta, né, que o Bolsonaro possa voltar, né, a ser ele, né, novamente candidato, alguma coisa desse tipo. É uma minoria mesmo. Então, a maioria já está, acho que aposta mesmo, principalmente no Tarcísio de Freitas como principal nome. Entendi. Agora, o Zambelli, você avalia que a prisão do Bolsonaro vai tornar ele um político tóxico? Ou ele vai conseguir manter um ativo eleitoral a ponto de conseguir influenciar nas eleições do ano que vem? Olha, ele evidentemente continua sendo uma voz importante no campo da direita porque ele consegue mobilizar muita gente, ainda mesmo com a iminência da sua prisão, com a dificuldade que ele tem de fazer as suas lives, de se comunicar com a sua base, existem ali os interlocutores muito ativos e muito presentes, sobretudo no âmbito digital. Então ele é um personagem importante para a eleição. O problema é que o julgamento dele, ele leva todo o campo da direita para um momento de contestação ao Supremo Tribunal Federal, até para demonstração de lealdade a Bolsonaro. A preocupação dos principais candidatos do campo da direita hoje, e nós vimos as manifestações públicas de todos os governadores, etc., foi demonstrar lealdade a Bolsonaro, porque as urnas costumam punir aqueles políticos que traem Bolsonaro, que traíram Bolsonaro no passado. Então essa mensagem parece muito clara para os governadores. O problema é que precisa haver um momento em que a direita precisa virar essa página do julgamento.
e da prisão de Bolsonaro, porque o adversário nas urnas no ano que vem não é Alexandre de Moraes, é Luiz Inácio Lula da Silva. E a oposição precisa fazer um discurso de questionamento ao atual presidente. Senão ele vai buscar a reeleição com a máquina na mão e com instrumentos para ser competitivo. Sim. Ô Jussara, você que acompanha bastante também esse campo político e as movimentações da oposição, o que você sentiu hoje nas suas conversas aí em Brasília desse day after, né? Para onde caminha o vento desse campo político? Eu estou dizendo principalmente do bolsonarismo, menos à direita. Mas o que o bolsonarismo quer? O que o Flávio Bolsonaro está pensando? O que você tem de relato que o próprio ex-presidente pensa em como direcionar os seus interesses uma vez que ele estará preso? Olha, Caio, ele aqui em Brasília, de modo geral, em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, já estava certo dessa condenação, sem surpresa nenhuma. E o que ele já dizia antes mesmo dessa decisão era que eles seguiriam focando na anistia, trabalhando na anistia na Câmara, já focando no Senado e, ao mesmo tempo, atrelando isso à construção de uma candidatura de direita, no caso especificamente do governador Tarcísio de Freitas. Quando a gente conversa aqui com esse entorno de Bolsonaro e com lideranças desses partidos, eles dizem não haver outro nome. A construção é juntar a anistia, buscar algum tipo de perdão para Bolsonaro, amenizar a situação dele e, ao mesmo tempo, colocar Tarcísio de Freitas como esse patrocinador. Tanto é que o governador tem se colocado na linha de frente. Então, é uma construção casada. O que eles imaginam é o seguinte: não há caminho para uma candidatura de direita sem ali uma bênção de Bolsonaro, sem Bolsonaro dizer, olha, este aqui é o meu candidato. Eles precisam construir isso, mas é uma construção difícil, porque precisa alinhar os interesses do Centrão e também os interesses de Bolsonaro e do seu entorno, que a gente sabe que é bastante fragmentado. Flávia, você que se dedica todos os dias a ir ao Supremo Tribunal Federal, a conversar com os ministros, com os assessores, com os juízes assistentes, eu queria olhar o adversário, né, do bolsonarismo, que é a Corte, que essa semana, diria que deu troco, né, de alguma maneira, em toda a tensão dos últimos anos entre Bolsonaro e o Supremo. A sua percepção é que o Supremo, na condição de adversário dos bolsonaristas, né, ele saiu como do julgamento? Ele sai mais forte, ele sai fissurado em razão do voto do Fux, ele sai preparado para continuar as outras investigações que tem contra o Bolsonaro e o bolsonarismo? Como que você definiria o fechamento dessa semana do ponto de vista das suas fontes e do Supremo Tribunal Federal e a sua própria interpretação? Tem muitos ângulos que a gente pode olhar esse julgamento, né? Se a gente olha do ponto de vista que se prender um ex-presidente que maculou, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal, né? Vai se prender, na verdade, né? Se condenou um presidente que maculou o Supremo Tribunal Federal, que falou mal das urnas eletrônicas, um ex-presidente e militares, o tribunal sai fortalecido, ele sai com aquela mensagem de que, olha, nossa instituição está muito forte, sob essa ótica. Agora, se você olha sob uma ótica, isso de alguma forma conseguiu resgatar a legitimidade do Supremo na integridade com a população? Não, né? Você não conseguiu convencer a população completamente de que esse julgamento foi legítimo, né? Por mais que tenha se falado repetidas vezes, assim, que o julgamento teve as provas, teve todos os atos processuais bem seguidos, tem essa leitura de que você não consegue convencer uma parte da população que ele foi legítimo, que ele foi válido. Então, a gente tem que olhar aí vários pontos para ver se ele sai fortalecido ou não. Quando a gente olha do ponto de vista de união dos ministros do Supremo, a gente viu ali uma demonstração, principalmente com a presença no último dia do presidente da Corte, né, Barroso, e do decano Gilmar Mendes. Aquela presença ali, ela mostra de alguma forma uma maioria, vamos dizer assim, numérica, mesmo que esse julgamento fosse no plenário com os 11 ministros. Você conseguiria ter 6 ministros para uma condenação. Aquilo ali foi um recado, ali de que esse julgamento é válido, é legítimo e tem o apoio da maioria dos ministros do Supremo. Camilo, o bolsonarismo sobrevive sem Bolsonaro?
Sobrevive, Caio. Pelo menos segundo os eleitores que a gente entrevista, eles são muito claros em relação a isso, assim. Tanto que um trabalho que a gente publicou, justamente o nome é esse, Bolsonarismo sem Bolsonaro. Né? Então, eu acho que, por exemplo, a gente já viu isso um pouco aqui em São Paulo mesmo, com o fenômeno do Pablo Marçal, né? Que foi justamente um candidato que conseguiu capitalizar aí em cima dos votos do Bolsonaro, a despeito do Bolsonaro não falar explicitamente para as pessoas apoiarem o Pablo Marçal, né? Então, eu acho que isso é muito claro para os eleitores, assim, que o principal não são as lideranças, mas sim o que eles defendem. Sim, em termos de valores, né? Então, nessa ótica, o Bolsonaro ele pode ser colocado, de fato, de lado, vamos dizer assim, não ser a grande prioridade do campo político da direita. Pode, num certo sentido, sim. Como eu disse, eu acho que a tendência é que cada vez mais tem um eleitorado que vá se isolando e se radicalizando nesse apoio ao Bolsonaro e, por outro lado, você tem uma maioria que vai aumentando e que, vamos dizer, vai deixando, né, essa figura do Bolsonaro de lado cada vez mais. Sim, você tem uma ideia, Zambelli, da sua... para onde vai a candidatura da direita? Se é mais provável uma composição de uma direita tradicional com alguém do sobrenome Bolsonaro como vice, ou se não, se o bolsonarismo, de certa maneira, pode ungir uma candidatura tradicional de direita, de cabeça de chapa e de vice também. Achei curioso, Caio, porque o Bolsonaro sempre foi um candidato e um político dito antissistema, né? E o que vai decidir o candidato da direita vai ser o sistema político, o sistema econômico, o empresariado, o PIB, os partidos, o Centrão. E já existe uma concertação em torno do nome do governador Tarcísio de Freitas. O que precisa acontecer agora é um movimento de captura do radicalismo, e por isso esses movimentos de Tarcísio, no sentido de mostrar sua fidelidade total a Bolsonaro, inclusive nos momentos mais agudos, né? Correndo risco, se expondo ao aumento da sua rejeição, inclusive, como foi no 7 de setembro, mas a necessidade de capturar esse radicalismo para o sistema político, para uma candidatura que una esses dois campos, o campo centrista mais pragmático e o campo da direita mais radical. Então, me parece que está construído esse cenário. Só que até a eleição, até o mês de março do ano que vem, que é o mês que o governador tem que tomar decisão sobre a sua permanência ou não no governo de São Paulo, tem muita coisa para acontecer, inclusive o desfecho do julgamento, trânsito em julgado, prisão de Bolsonaro. Então, outros candidatos têm que estar ali prontos para, se der tudo errado, eles podem se lançar. Mas me parece que já existe uma concertação, uma decisão, quase como mencionou ali a Jussara, do centro político de que o nome a ser trabalhado para postular essa candidatura é a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Sim, que vai estar segunda-feira aí, né, Jussara, em Brasília, muito provavelmente. Hoje eles não estavam confirmando oficialmente, mas, enfim, todos os veículos, nós trouxemos a informação aí também na segunda-feira dessa ida do Tarcísio novamente para tentar levar adiante o projeto da anistia e capturar, né, justamente o eleitor bolsonarista. Vai conseguir, Jussara? Qual que é a temperatura hoje, agora, 10h15 da noite, da anistia? Porque o noticiário hoje, ele continuou igual de ontem, de uma semana atrás, uma hora está mais forte, uma hora está mais fraca, o movimento pela anistia. Agora, como que fecha a semana, 24 horas depois do julgamento, a ideia de uma anistia, não só ao Bolsonaro, mas também aos réus investigados do 8 de janeiro? Caio, até essa pauta da anistia, ela tem diferentes visões sobre ela. A política segue insistindo que vai trabalhar, que tem espaço e voto na Câmara, que é possível trabalhar no Senado. A gente vê o governo já preocupado também com essa expectativa da oposição conseguir pautar a urgência e o mérito na próxima semana, apesar de não haver uma sinalização do presidente da Câmara, Hugo Mota. Por outro lado, juristas, advogados, defesas que estão no entorno desses réus falam o seguinte: vocês estão perdendo tempo em trabalhar um PL da anistia. Todos os recados já foram dados que não passa, é inconstitucional, não é possível anistia, perdão ou indulto para crimes contra a democracia, como bem citou aqui a Flávia Maia, citando inclusive o voto do ministro Dino também. Ele citou os outros ministros que já tiveram esse entendimento no Supremo Tribunal Federal. Então, há um esforço, uma avaliação que esse esforço que está sendo feito pela anistia, ele pode dar em nada. Inclusive, conversando com advogados hoje ao longo do dia, eles falam o seguinte: deveriam estar atuando por outra coisa, por uma redução de pena, não pela anistia, porque já há esse entendimento que não passa. Bem, vamos falar de Tarcísio de Freitas, a expectativa dele para chegar aqui na próxima semana, segunda-feira, e tratar. A grande questão é que Tarcísio precisa
tomar a frente dessa batalha pela anistia, porque é uma sinalização de lealdade a Bolsonaro. O que eles estão tentando convencer Bolsonaro é que Tarcísio é o melhor nome para bater Lula nas urnas em 2026. É a partir disso que eles imaginam que possa haver uma mudança de clima político para ir beneficiar Bolsonaro. Essa é a construção, é tentar convencer Bolsonaro que Tarcísio é leal e é o melhor nome para tentar ajudá-lo se chegar ao Palácio do Planalto. Flávia, o Supremo topa a anistia? Não. Não, o que a gente conversa, o que a gente vê ali nos bastidores é que não tem espaço para anistia. E na frente também a gente viu ali o ministro Dino, durante o julgamento, falou várias vezes, passou vários recados. Falou ali no último dia de que não traz pacificação social, uma anistia. E além do que se diz, né, nos bastidores, o que se diz na frente das câmeras, ainda tem os precedentes do Supremo. O caso Daniel Silveira, do indulto individual dado por Bolsonaro a Daniel Silveira, em que foi cassado. Você tem outros casos, agora inclusive vai ser julgado na próxima semana, o indulto também dado por Bolsonaro na questão dos policiais do massacre do Carandiru. Então, nesse julgamento, eles devem trazer vários recados sobre isso. E o entendimento dos ministros é que sim, é inconstitucional, não tem espaço, não tem discussão para uma anistia contra um crime de Estado democrático de direito, contra uma tentativa de golpe de Estado. Flávio, agora tem um debate paralelo, né, que é a tal da anistia light, que na prática é uma revisão de penas da lei de 2021, dos artigos 359L e 359M, que são os dois principais contra todos ali, Bolsonaro e os réus do 8 de janeiro. Por aí o Supremo toparia um caminho, ou ele também consideraria inconstitucional se o Congresso diminuir as penas para os crimes de golpe de Estado? Ou ele topa essa saída? Os ministros não querem anistia, porque se a gente fizer um raciocínio, a anistia está dizendo que tudo que eles fizeram até agora não serviu para nada, né? Vamos pegar toda a ordem judicial que foi construída, todo o processo, e vamos simplesmente falar que ele não vale mais. Então, assim, eles não querem anistia, eles não querem redução de pena, não existe. Agora, se vier um projeto com a ideia de redução de pena, seria uma saída mais diplomática, vamos dizer assim, porque haveria do Congresso, retroagiria aos réus, porque uma lei penal mais benéfica aos réus, ela tem que retroagir, ela tem que valer aos réus, e não seria o Supremo dizendo que diminuiu as penas de quem ele condenou. Então, isso manteria o Supremo no seu lugar ali de uma instituição que está agindo contra os crimes, contra o golpe de Estado.